O esquema do petróleo não é difícil. Talvez o esquema de corrupção seja, mas o esquema padrão não. Aqui está o planeta Terra. No planeta, a gente precisa de petróleo. E eu vou desenhar esse barril que representa o petróleo, que é comercializado por todo o planeta. Tudo que você tem, cara, é feito de petróleo praticamente. Tá, nem tudo, a sua mãe não. Mas o que você tem aí de computador, seus celulares, né, tem petróleo no meio. Por exemplo, um dinossauro de brinquedo, ele é feito de plástico, e plástico é feito de petróleo, e petróleo é feito de dinossauro. Então o dinossauro de brinquedo é feito de dinossauro. Agora, volta pra cá. O petróleo, ele é comercializado por todo mundo. Aqui tá o barril. Então as coisas que vão acontecendo no mundo, elas afetam, olha só, o valor desse petróleo. E esse valor, ele tem um nome chamado de Brent. Você já ouviu falar disso aqui em algum lugar. Isso aqui é uma cotação do petróleo comercializado lá em Londres, com base no dólar. E a Petrobras aqui no Brasil, por exemplo, ela usa esse valor para poder determinar quanto que ela vai cobrar nas coisas que ela produz. Como, por exemplo, o petróleo que ela produz aqui dentro, nas plataformas, você já sabe, e também naquele combustível já refinado. Pensa aí, ó, na gasolina, por exemplo. E esse preço que é escolhido pela Petrobras, ele é passado para aquela galera, ó, que distribui o combustível, os distribuidores. Aqueles caminhões que você vê por aí deixando combustível nos postos, são eles. E eles têm até essa carcaça aqui meio redonda, você já viu? E isso aqui é até uma coisa curiosa, uma pausa. Se o caminhão tivesse aquela carcaça quadrada, igual aos caminhões normais, isso daria problema. Sabe por quê? Olha só, quando você tem uma estrutura de metal quadrada dessa forma, existe uma coisa na física chamada de poder das pontas. Ela vai dizer que quando você tem um objeto quadrado e com pontas, a carga elétrica, né, as cargas que estão aqui no metal, elas se acumulam nessas pontas aqui. Agora junta as coisas. Você tem um objeto cheio de carga acumulada na ponta e um líquido dentro, 100% inflamável, meu amigo, isso não vai dar certo. Então tem que ser redondo, porque se for redondo, a carga elétrica vai ficar distribuída, você não vai ter ali uma centelha sendo criada e o líquido inflamável pode ficar do lado de dentro, sem se preocupar com uma explosão. E depois disso, o combustível é levado do distribuidor para os postos de gasolina e do posto vai para o tanque do seu carro. E no meio desse caminho todo, o valor do combustível ele vai sendo aumentado, né? Porque você precisa gerar lucro para a Petrobras, para as distribuidoras, para os postos, só você que toma prejuízo. No Brasil, o preço da gasolina já estava indo de mal a pior naturalmente. O bom do brasileiro é esse, a gente não depende de eventos externos para causar um apocalipse do lado de dentro. A gente é autossuficiente, faz isso sozinho. Só que para piorar, a guerra que está acontecendo lá no leste europeu, a Rússia, e aqui no cantinho, ó, a Ucrânia, que eu vou chamar de U, está acontecendo um negócio que afetou o valor do combustível. Em resumo, o que foi? Aqui nessa bola, nós temos a União Europeia, UE, e nessa outra bola, os Estados Unidos. Eu não vou desenhar eles para ficar de um jeito mais didático. E aqui no meio, claro, tem o Oceano Atlântico. E nesse conflito a gente viu uma coisa acontecendo. A União Europeia e os Estados Unidos, ambos, eles aplicaram na Rússia aquilo que a gente ouviu falar como sanção, né? Sanções, não é o da Bíblia, né? Da Dalila, não. São golpes econômicos para poder desestabilizar a economia do país que está sendo afetado, no caso, a Rússia. E um desses golpes foi exatamente esse, a compra do petróleo. Além disso, a Rússia também não quer vender mais o seu gás, o seu petróleo, então está se cortando o laço dessa exportação, dessa importação de petróleo e gás natural do Oriente para o Ocidente. Isso que está acontecendo afeta a economia, porque você tem o petróleo sendo menos distribuído pelo planeta. Então, aqueles barris que antes eram comercializados, agora tem menos. E na economia tem aquela regra, quando você tem menos de um produto disponível, o valor dele aumenta, porque ele fica mais valorizado. E isso aconteceu tanto para o barril de petróleo, quanto para o gás natural. Aí eu desenhei aqui um tubo, né, porque o gás passa por dentro do tubo. Não dá para eu desenhar um gás no quadro, só se for assim. Mas enfim, eu tive a melhor das intenções, você tá entendendo? Meu irmão, isso aqui está acontecendo lá onde Judas perdeu o dedo, porque a bota ele perdeu antes. E de uma forma ou de outra, tem afetado o Brasil. Isso é até curioso, porque olha só, o Brasil produz mais petróleo do que ele consome. Produz, consome, entendeu? E na teoria, a gente deveria ser autossuficiente, ou seja, não depender do petróleo do resto do mundo. Só que aí tem um problema. Na verdade, tem três. Olha só, primeiro é o tipo do nosso petróleo. Ele não é um petróleo perfeito assim para o consumo. Além do mais, a maior quantidade do petróleo no Brasil está lá no pré-sal, né? É quase no inferno, e a Petrobras não tem pacto com esse tipo de coisa. Segundo lugar é o refino.
O petróleo ele precisa ir daquele estado bruto para o estado refinado, como por exemplo a gasolina. E para isso você precisa de muitas refinarias, que não é o caso do Brasil. E aqui por último, a política. Foi uma política que a Petrobras criou no ano de 2016 para deixar o valor do petróleo que ela produz mais compatível com aquele valor padrão que eu falei, o Brent. Então para isso ela precisa fazer cada vez mais ajustes naquele valor. Vamos falar de solução, porque de problema o mundo está cheio. E tá todo mundo aqui cansado de pagar caro no combustível. Então eu decidi pensar ali enquanto eu tomava banho em algumas soluções pra gente resolver esse problema, tá? Ai, gente, olha só, a tinta da minha caneta era preta, mas acabou, né? Porque até a minha tinta tá acabando, tá? Tá escassa, tinta de petróleo. E agora eu vou usar a caneta roxa, ok? Mas tudo bem, não muda nada. Primeira solução, o imã. Eu sou contra carro movido a gasolina, né? Você polui o ambiente. Eu sou contra carro elétrico também, porque você acaba com a eletricidade do mundo, ela vai para lugar nenhum depois. Mas beleza. Então, você precisa de um carro assim. E eu já vi essa ideia em outros lugares. Eu não sou totalmente contra, só que ela tem que ser feita de um jeito inteligente. O plano aqui é básico. A imagem já fala por si só. Você tem um veículo, qualquer veículo, você coloca aqui uma haste pendurada com um ímã na ponta. Esse ímã aponta para o veículo e como o carro, por exemplo, é feito de metal, a ideia é que o ímã atraia ele na direção do movimento, ou seja, para frente. Então esse carro aqui vai andar para frente. E se algum professor de física discordar de mim, meu amigo, monta o seu carro com ímã, vai na rua e testa. Se não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Gente, eu acredito tanto no carro movido a ímã, que eu acho que isso aqui não se limita só a carro, tá? Qualquer coisa feita de metal pode ser levantada por um ímã. Então, por exemplo, eu acredito que até um avião, tá aqui, ó. Se você colocar um ímã na mesma ideia aqui, ó, o ímã na frente, né? Pode até colocar mais um ímã atrás também para frear, né? E por aí vai. Esse avião vai voar, porque a física ela não muda, não importa o veículo que você estiver usando. E se você não acreditar nisso aqui, eu desafio o Lito do canal Aviões e Músicas, que eu até agora não sei onde que tá a música do canal, né? Mas eu desafio o Lito a provar isso aqui, porque eu tenho certeza que funciona e eu não vou abrir mão da minha ideia. Solução número 2. Aí temos um mapa do mundo, de um lado as Américas, do outro lado a Ásia. Uma parte dela, é o que interessa. E vamos partir aqui de uma ideia. A gente vai no Rio de Janeiro e anda com o celular, com a carteira, com a chave, e você vai notar que com o passar do tempo, os seus pertences eles vão sumindo. É natural, tá? Acontece. Isso acontece em São Paulo também. Então o plano é o seguinte, a gente vem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente pega uns bandidos desse, né, que rouba coisa no meio da rua. E a gente vai levar eles para os Estados Unidos, para essa parte aqui em especial, o Alasca. E de lá, a gente vai mandar eles para a Rússia, tudo escondido, tá? No jogo isso se chama stealth. Fala comigo, stealth, em inglês, isso. E quando eles entrarem na Rússia, os russos não vão ver. Os caras conseguem tirar um iPhone do seu bolso de turista, sem você ver. Aqui, o plano é o mesmo, só que numa escala maior e mais fria, né? Porque você vai mandar os bandidos brasileiros para a Rússia para pegar aquele gás dela que ela não quer, encanado ainda, né? E vai ligar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai financiar isso, porque eles saem ganhando também. E essa parte do cano aqui não é difícil, gente. Bandido brasileiro consegue improvisar tudo. Se esses caras conseguem colocar um celular dentro da cadeia, eles conseguem tirar um gás de dentro da Rússia. É o processo inverso, né? E no final de tudo, é só vantagem para o Ocidente. A gente fica com gás, fica com petróleo, a Rússia ela é roubada e nem percebe de onde veio. E ainda por cima a gente pode unir o útil ao agradável, né? Como? A gente pega esses bandidos que a gente jogou na Rússia e quando eles acharem que vão atravessar de volta, a gente não atravessa não, vai ficar por lá mesmo. Então a gente resolve o problema também da lotação de presídios no Brasil e do aumento da criminalidade, né? Olha só, vários coelhos numa cajadada só. E a terceira solução. Aqui temos um brasileiro e aqui um pote. É tudo que a gente precisa. Porque o brasileiro é a criatura no universo que mais come feijoada na Terra. O que isso quer dizer? Significa que nós temos muitos gases. E se toda vez que a gente soltar um gás, a gente colocar ele num pote e armazenar ele aqui, a gente vai ter um pote com gás. E como esse gás veio de dentro do corpo humano, é um gás natural, vocês concordam? Para ser um GNV, é só você colocar esse gás no veículo. Pronto, gás natural veicular. Gente, dói dizer isso, mas a Dilma até que estava certa. Porque aqui eu estou estocando vento. O princípio dela serviu para alguma coisa. Essa mulher é um profeta do apocalipse. Eu não consigo discordar disso. Olha, faz sentido. É um acúmulo de gás metano num pote, numa Tupperware, seja lá o que você tiver aí para guardar, garrafa PET, e depois é só você colocar dentro do seu veículo. E pronto, você vai ter um gás produzido por você mesmo. E a gente não vai mais precisar depender do gás do mundo, da Rússia e por aí vai.
Gente, espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do seu professor. Tchau, tchau.